Vingadores Ultimato era um dos filmes mais aguardados da história pelos fãs da cultura pop. E dentre as inúmeras coisas que aparecem no filme, teve algo que chamou a atenção desde o primeiro trailer. O Gavião Arqueiro, Clint Barton, aparece sobre um novo manto. Dados os eventos de Guerra Infinita, todo mundo ficou se perguntando como o Gavião Arqueiro virou um ninja boladão. E bem, no filme a origem é bem curta e direta. Após a inevitável vontade de Thanos sobre metade da vida no universo, que acaba por ceifar Laura Barton e seus filhos, a família de Clinton, o Gavião entrou em um caminho de desesperosas atitudes, descontrair sua angústia existencial sobre o manto de Ronin. Porém, se você quer saber de onde veio a ideia do Ronin, da matéria-prima para sua participação no universo cinematográfico Marvel, sua original versão dos quadrinhos, continue assistindo o vídeo. Aproveita e larga aquele like, porque, bem, deu um bom trabalho pesquisar e ler sobre essa fase do Clint. E sabe como é, né? O feedback sempre ajuda muito. Feito isso, só segue aí com o vídeo para que você possa entender como Clint Barton tornou-se Ronin, o herói sem mestre. Para vocês terem um entendimento melhor do percurso tomado pelo Gavião, é necessário dividir o vídeo em três tópicos. O que o levou a deixar de ser o Gavião Arqueiro, o que é um Ronin e o que o levou a se tornar um Ronin. Tudo começou lá em Vingadores: A Queda, escrito por Brian Michael Bendis e desenhado por David Finch. No arco que simboliza o fim dos Vingadores como equipe, a Feiticeira Escarlate fica instável demais e acaba alterando a realidade inconscientemente, gerando inúmeros desastres para os Vingadores. Membros são mortos, ameaças antigas reaparecendo. Bem, é um caos total. Em um dos conflitos onde ela tinha criado um ataque de uma frota militar Kree em Nova York, os Vingadores ficam postos para combatê-los antes que eles destruíssem a cidade inteira. E no auge do confronto, Clint é atacado pelas costas, e à beira de seu fim, no ato heróico de sacrifício, ele consegue redirecionar um jetpack de um soldado Kree para atacar diretamente a nave central, desestruturando toda a tropa e fazendo com que eles batessem em retirada. Clint acaba se sacrificando, fadado a ser mais uma das vítimas do surto de Wanda. Mas vocês sabem, né? A morte em ficção é extremamente relativa, principalmente em histórias em quadrinhos. Morrer não significa um final. A morte não impede você de voltar. E como todo personagem que se preze, Clint voltou, provavelmente por influência da Feiticeira Escarlate. Só que ele não teve a melhor das recepções. Nenhum bem-vindo de volta ou coisa do tipo. Na verdade, o mundo estava sob uma tensão absurda demais para se importar com a situação do Gavião Arqueiro. Isso porque Clint voltou bem no meio da Guerra Civil, e com seus antigos companheiros de equipe sendo as principais frentes no meio da guerra, Clint se pegou no meio de uma situação onde seus amigos estavam literalmente tentando matar uns aos outros. E ainda mais do que isso, alguém pegou o título de Gavião Arqueiro, no caso a Kate Bishop dos famigerados Novos Vingadores. Que, caso vocês queiram, podemos até fazer um vídeo sobre essa equipe também. Clint se viu sozinho, sem manto e confuso. Era coisa demais acontecendo simultaneamente, e a dificuldade de lidar com tudo isso era bem visível no nosso herói. Contudo, determinado, Clint vai até o Doutor Estranho pedir informações de onde está Wanda, a Feiticeira Escarlate. Isso porque Clint queria esclarecimento de toda a situação que ela o fez passar, um ultimato de seu status como indivíduo. Sacaram? Ultimato por causa do filme. Enfim, Strange, utilizando de suas artimanhas, passa o endereço de uma pequena vila numa montanha europeia, e Clint rapidamente se encontra com Wanda, determinada a defender a sua identidade. Mas algo curioso ocorreu. Wanda vivia como uma civil entre os aldeões, sem lembrança alguma do que ocorreu. Fatos vão e fatos vêm, história desenrola e os dois acabam ficando. É, Clint transou com a mulher que matou ele. Cara, gibi é gibi. Toda essa situação, envolver-se com Wanda apenas serviu para que deixasse as coisas piores do que já estavam. E após o caso entre ambos, Clint a deixa e some por um tempo, iniciando um longo período de exílio andarilho, dando aos poucos vida à sua nova persona. Mas o que é um Ronin? Na cultura oriental, o Ronin é um samurai sem mestre, que não serve a ninguém e que vaga pelas aldeias protegendo os necessitados. Alguns se tornavam mercenários, uma vez que precisavam de empregos fixos para sustentar suas famílias. Eles foram extremamente utilizados na ficção, romantizados como heróis sem causa. O manto de Ronin foi usado na Marvel pela primeira vez pela Maya Lopez, conhecida como Echo, uma antiga vilã que se tornou aliada do Demolidor. Ela, sendo deficiente auditiva, desenvolveu uma incrível habilidade de poder copiar as técnicas de luta de seus adversários e outros paranauês que vemos somente nos quadrinhos. Apesar de incapaz de ouvir, ela lê os lábios de quem conversa com ela, assim respondendo com palavras. Iniciando a carreira como Ronin, Echo se tornou uma vigilante nas noites de Tóquio, socando a cara da Yakuza a pedido dos Vingadores. O que levou Clint a se tornar um Ronin? Tudo começa na terceira edição de Fallen Son, a morte do Capitão América. Clint foi sondado pelo Homem de Ferro, já que Tony queria que ele assumisse o manto de Steve Rogers. Basicamente queria que ele se tornasse o novo Capitão América após a morte do amado herói. E mesmo com boas táticas de persuasão, sendo Tony aquele que tentou prender a Gavião Arqueiro e o Patriota, Clint
indignado com as atitudes de seu antigo amigo durante a Guerra Civil, recusou a oferta. Após isso, Clint volta a tentar contato com o Doutor Estranho para poder encontrar todos os Vingadores fugitivos, aqueles que eram contra o registro de super-heróis durante a Guerra Civil. E eles acabam descobrindo que Maya Lopes foi morta pela Elektra, que na época estava controlando a The Hand. Antes de embarcarem para a missão, Logan oferta o manto de Ronin para Clint, no contexto de ser uma missão para fantasiados. Após o fim da missão, os Vingadores Fugitivos descobrem que Maya está viva, porém estava sendo controlada pela mesma organização que supostamente havia matado. E com a ajuda do Doutor Estranho, ela consegue se livrar do controle, e no desfecho disso tudo, Maya acaba matando Elektra, que no final se revela um Skrull. No final, isso tudo acaba sendo um gatilho para mais uma saga da Marvel, chamada Invasão Secreta, que inclusive se vocês quiserem saber mais sobre essa saga, basta comentar aí pedindo que a gente faz. Com o fim da missão, Clint tenta devolver o manto de Ronin para Maya, porém ela recusa, e deixa o manto aos cuidados do novo Ronin, para que ele use pelo tempo que ele precisar. Como Ronin, Clint lutou na já citada Invasão Secreta, durante o cerco contra os Vingadores Sombrios de Norman Osborn, e enfim, Clint passou anos com o manto, e só foi definitivamente voltar a ser o Gavião Arqueiro em 2010, durante a Era Heróica. Espero que tenham compreendido direitinho toda essa trajetória de Clint para se tornar o Ronin. Tentei citar o máximo possível de detalhes, bem, infelizmente não dá pra falar tudo, né? É isso aí, galera. Espero que vocês realmente tenham gostado. E caso queiram mais vídeos sobre origens de heróis, sobre fases de heróis, sobre sagas da Marvel, da DC ou de qualquer outra editora, podem deixar aí nos comentários, deem o feedback, por favor. Se inscrevam no canal, ativem sininhos, porque, bem, espero que a gente consiga postar com mais regularidade e larga aquele like, porque o feedback é muito importante. Muito obrigado e até a próxima.